a internet, faz muito tempo que eu não gravo, então eu nem lembro mais como faz isso, mas tudo bem. Atualizações, eu já tô no Brasil há uns 3 meses, pra ser sincera. E agora que eu pude parar pra refletir, pra ver os vídeos e as fotos sobre o que foi essa experiência, eu decidi gravar um vídeo. Eu sei que muita gente tem esse sonho de morar fora do Brasil, de fazer um intercâmbio, de viajar. Então eu acho que esse vídeo vai ser bem útil. Bom, vamos lá, se eu pudesse resumir morar fora do Brasil em uma palavra, seria interessante. Eu acho que assim como toda experiência, existem os lados positivos e os lados negativos. Porque às vezes as pessoas acham que fazer o intercâmbio é mil maravilhas e é só paraíso e não tem nenhuma dificuldade, mas isso não é verdade. Claro, vai ser ótimo e vai ser maravilhoso, mas sempre tem o outro lado. Você tem que pensar que você vai estar fora do seu país, fora da sua cultura, fora da sua zona de conforto, o que vai te fazer crescer muito e também se desenvolver. E aí quando você vai morar lá fora, a sua cabeça expande para novos horizontes e você percebe que o mundo é enorme e tem muita coisa diferente. Falando um pouco mais da minha experiência, e vamos começar pelos lados positivos, porque são os melhores. Foi uma aventura sensacional. Pra você que não sabe, eu fui lá pra estudar, pra fazer um curso de marketing e vendas em um college do Canadá. E assim, falando das partes boas, eu conheci muita gente, pessoas de outros países, pessoas de outras culturas totalmente diferentes das minhas. Eu pude experimentar uma rotina diferente da minha, né? Porque eu fiquei em uma host family canadense e era só eu na casa, então era uma família com mãe, pai, uma filha e um filho praticamente da minha idade. E eu pude experimentar a rotina deles, a comida, os hábitos. E isso foi uma coisa muito interessante. Tá aí a palavra interessante que eu falei no começo do vídeo. Porque é muito diferente. Uma das coisas que eu mais percebi neles é que eles não tinham nenhum hábito de toque, de abraço, de beijo, essa coisa bem calorenta que o brasileiro tem. Eu gostava deles, eles gostavam de mim, a gente tinha uma relação ótima. Mas quando eu ia lá abraçar a host mom, eu sentia que ela ficava meio desconfortável, digamos assim. E nem entre eles eu nunca vi alguém dando um beijinho de tchau, um abraço. Outra coisa é que o Canadá é um país muito bom, então é muito seguro, eu não senti medo de sair na rua. A gente pegava transporte público, mexendo no celular com a câmera e eu me sentia super segura. E poder vivenciar isso, sendo que aqui no Brasil eu não sinto essa segurança toda, foi bem legal. Ah, claro, e também tem a parte do inglês, porque eu lembro que no meu primeiro mês eu peguei um professor nativo do interior de Toronto. Aliás, eu fui pra Vancouver e eu não entendia, eu não sei se era nervosismo, porque eu já fui pro Canadá com inglês intermediário, mas eu não entendia quase nada que ele falava. Eu ficava lá na aula, tipo, concordando, fingindo que tava entendendo. E aí, em comparação a esse primeiro mês, no meu último mês eu tava com um professor dinamarquês, mas ele já vivia no Canadá há mais de 30 anos, e eu entendia tudo que ele falava. Eu não tinha mais medo de falar, porque no começo eu tremia, eu pensava muito antes de falar, e lá no final, pra fazer essa comparação em relação à língua, eu já me sentia totalmente tranquila, já falava, já entendia. Eu fiz milhões de apresentações na minha escola, eu acho que umas 2 vezes ao mês eu tinha projetos, então melhorou meu inglês muito. Eu conheci pessoas incríveis, eu fui em lugares muito bonitos, eu viajei pra outra cidade de lá chamada Whistler, eu fui pra todo canto de Vancouver que eu podia, fui em shows, fui no show do meu cantor favorito, e isso foi uma realização de um sonho. Conheci vivências diferentes. Só de você conversar com uma pessoa que vive em um país diferente do seu, já abre a tua cabeça pra outras coisas. E agora eu vou falar um pouquinho das partes negativas, não negativas, mas difíceis, que eu acho que às vezes as pessoas não pensam muito. Uma delas é a cultura. Eu senti muita falta da minha cultura, da minha comida. Teve um festival lá no Canadá, um festival brasileiro. E nossa, eu fui pra lá, eu comi pastel, comi coxinha em um dia, tá? Porque restaurante brasileiro no Canadá é muito caro. Então eu acho que é inevitável, a gente acaba criando esse patriotismo do tipo, eu amo meu país, eu amo ser brasileira, eu amo a cultura do meu país, eu amo a comida do meu país. E eu sentia muita falta dessa vibe que o brasileiro transmite, dessa energia, porque lá realmente as pessoas são mais fechadas, não todo mundo, porque Vancouver era lotado de pessoas de diversas nacionalidades, não só canadenses, né? Então claro que não são todos os países, mas os brasileiros são pessoas mais abertas. Você tá lá no transporte público, você passa por uma complicação junto de alguém, você nem conhece a pessoa, mas já começa a conversar, já começa a reclamar e já faz uma amizade ali do nada. Isso lá fora eu achei mais difícil. Outro ponto que também me pegou é ficar longe da minha família, porque eu sempre fui uma pessoa muito familiar, muito
grudada com as pessoas que eu amo, meus amigos. E ir pra lá sem conhecer ninguém, porque eu fui sozinha, foi um desafio, mas com o tempo eu fui me adaptando. Só pra resumir, você que vai pra fora, você vai ter dias de extrema alegria, que você vai estar super empolgado, e vai ter dias que vai bater aquela bad e você vai dar uma chorada. A experiência se forma desses dois polos, só que você tem que aprender a valorizar mais o polo positivo pra poder aproveitar. As pessoas acham que é fácil morar fora, mas ó, não, é cada perrengue que a gente passa. Mas no geral é uma experiência incrível e mais do que isso é uma experiência de aprendizado. Eu falo por mim mesma, eu evoluí como pessoa, a minha mente abriu para novos horizontes, novas visões de mundo. E eu tenho certeza que todas as pessoas que passam por isso sentem a mesma coisa. Foi a experiência mais gostosa que eu já tive na minha vida e eu já tô programando os meus próximos intercâmbios. Só que agora eu tenho que dar uma segurada porque eu preciso me formar na faculdade, né? Então só nas férias. Mas é uma coisa que toda pessoa deveria passar. Eu acho que quando você vai morar fora, fazer um intercâmbio, você sai do seu casulo, da sua bolha, da sua zona de conforto. E isso é meio doloroso no começo, mas é muito bom para sua evolução. E você conhece um país diferente. E é claro que nenhum país é perfeito, todo país vai ter seus lados bons e seus lados ruins. Em Vancouver tinha, assim como o do Brasil tem. E eu sei que o Brasil é cheio de problema, de complicação, mas a energia brasileira, a cultura brasileira é muito forte. Lá no Canadá, por exemplo, eles nem têm uma comida típica. A comida típica de lá é o poutine, que é uma batata com molho e cheddar, eu acho, eu até comi, mas, meu, batata frita. O Brasil tem uma cultura muito forte e tem uma identidade muito forte, então eu acho que a gente aprende a valorizar nosso próprio país, mesmo com todas as dificuldades. Só que um alerta que eu faço é, depois que você vai a primeira vez, você fica com essa sede de conhecer países novos, esses lugares novos, que parece que nada supre, então te dá mais vontade de conhecer outros lugares. Então já se prepara pra isso também. Bom, esse foi o vídeo, esse foi o resumo, porque realmente é muita coisa da minha experiência e do que eu gostaria que você, que tá prestes a vivenciar isso, ouvisse também. O Canadá me transformou, me abriu novos olhares e foi realmente sensacional. Eu não vejo a hora de ir pra outro país de novo. E só pra finalizar, sejam corajosos, não tenham medo de sair da zona de conforto de vocês, porque é difícil, mas quando você sai, a vista do outro lado é simplesmente incrível. E até a próxima!